Olá, gente, tudo bem? Muito bem-vindos ao Lei em Foco. A gente está aqui para trabalhar um pouquinho algumas disposições legais inovadoras de maneira simplificada. Exatamente. Nosso objetivo é trabalhar com o que a gente tem de inovação legislativa, mas de maneira fácil, que seja passível de plena compreensão por todos. E hoje, o nosso objeto de estudo, nosso objeto de apreciação é uma lei nova. A gente vai falar da 13777. 13777 de 20 de dezembro de 2018. Exatamente. Vocês podem acompanhar aí no quadro. Lei nova que regra exatamente a multipropriedade, o time sharing. Este foi um tema que foi trabalhado na jurisprudência conectada em 30 de setembro de 2016. Olha que interessante. À época, a gente trabalhava o time sharing, a multipropriedade, como uma inovação trazida por um julgado do STJ. Se vocês quiserem anotar, é o julgado 1546-165/São Paulo, 1546-165/SP, setembro de 2016. É uma decisão da terceira turma do STJ. Teve como ministro designado pela relatoria, o ministro designado foi o ministro João Otávio de Noronha, e por maioria foi decidido que o time sharing, a multipropriedade, nada mais é do que também direito real. Exatamente, ainda que não prevista à época expressamente como direito real, tá certo? Mas, apesar do rol ser taxativo quanto aos direitos reais, nós tínhamos o time sharing numa interpretação elástica. Exatamente. E aí, a inclusão como direito real. Perfeito. O problema é que de 2016 em diante, nós não tínhamos um amparo legislativo. Faltava a lei que nos desse o caminho a ser trilhado para a efetiva concretização da multipropriedade. Gente, o que nós vamos trabalhar então, a partir de agora, é exatamente isso. É o caminho trazido pelo legislador, apresentando de maneira simplificada o que nós temos quanto aos principais institutos trazidos pela 13777, dezembro de 2018. Com isso, a ideia aqui trazida, a ideia proposta, vamos trabalhar a lei com perguntas objetivas. E aí, começar a entender de maneira mais simplificada tudo isso que a gente tem nesse novo dispositivo, nesse novo diploma legal. Tá legal? Bom, ponto então em foco aqui pra gente. 13777, dezembro de 2018, que acabou por acrescer o capítulo 7A no Código Civil, que fala efetivamente do condomínio em multipropriedade. Vamos às questões e vamos trabalhar o nosso tema dessa forma. Tá legal? Acompanhem comigo. Bom, o que é multipropriedade? Eu gostaria de fazer uma observação antes de dar o conceito. Exatamente. Qual a observação? Gente, o que nós temos que compreender é que a ideia da multipropriedade, ela está atrelada a um fomento na utilização do bem imóvel. Nós temos exemplos diversos trazidos pela 13465, 13465 de 2017, exatamente, que é a conversão em lei da medida provisória 759, de 22 de dezembro de 2016, lei de 2017. Perfeito. Então, nós temos aí na 13465, uma série de questões envolvendo o fomento da propriedade, condomínio de lote, condomínio urbano simples, direito de laje, exatamente. Nós temos a multipropriedade como mais um exemplo de fomento da utilização do bem imóvel. E digo isso passando ao conceito. Qual é o conceito de multipropriedade? Qual o conceito de multipropriedade que eu gostaria que vocês tivessem? Algo fácil, simplificado, mas que traduz exatamente a finalidade trazida pela lei. Anotem o seguinte, a ideia de multipropriedade é parcelamento temporal do imóvel em regime de condomínio. Exatamente. Nós temos então a multipropriedade como uma cesta de proprietários, diversos proprietários,
por períodos certos de tempo para a fruição, gozo pleno do bem imóvel e de tudo que nele ali está. Tá certo? Então, todos os bens móveis que guarnecem o imóvel são de utilização plena por todos os multiproprietários. Esta é a ideia. E vou tentar trabalhar essa ideia com um exemplo que me parece bem emblemático. Eu já sei que é uma utilização temporal. Ótimo. Essa utilização temporal, já adianto a vocês, é uma utilização temporal que pode ser de períodos fixos ou não só de períodos fixos, mas também ele pode ser aí flutuante, essa combinação de período de utilização. A lei, ela estabelece que os períodos mínimos para se estabelecer essa multipropriedade são 7 dias, ok? 7 dias. Imaginando que 7 dias corresponde a uma semana, e nós temos 52 semanas em um ano, nós temos então a multipropriedade podendo até ser estabelecida para 52 multiproprietários, ok? Períodos de 7 dias, 52 semanas até 52 multiproprietários. Mas podemos ter intervalos menores? Claro que podemos, desde que a instituição estabeleça dessa forma e a gente tenha então períodos maiores e, portanto, a gente vai ter uma redução quanto aos multiproprietários. Tudo isso a ser instituído e a forma de criação a ser analisada em um outro momento. O que eu quero agora é dizer o seguinte a vocês. Então, nós temos a utilização plena do imóvel pelos multiproprietários, observado este parcelamento temporal, a fruição exata, que pode ser fixa, ou seja, toda a primeira semana de janeiro é de A, toda a segunda semana de janeiro de B e assim por diante. Ou ela pode ser aí flutuante, conforme determinação no ato de constituição da multipropriedade, seja por sorteio, seja por a observância de uma lista conforme as preferências são apresentadas. Então, tudo isso, desde que observada a isonomia, o equilíbrio, pode ser estabelecido entre todos esses multiproprietários. Ótimo! Mas eu vou dar um exemplo emblemático a vocês, era aí que eu estava. Poxa, eu vou comprar uma casa no campo ou eu vou comprar uma casa na praia? Né? Uma casa no campo ou uma casa na praia? Uma casa no campo ou uma casa na praia? Você fala, mas eu não tenho dinheiro para comprar as duas coisas. Eu não tenho. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso adquirir em multipropriedade um determinado bem para utilização temporal específica. Talvez, me utilizando dessa formatação de utilização da propriedade, eu possa desembolsar parte do que eu tenho para aquisição de um parcelamento temporal de um bem imóvel na praia e parte do que eu tenho para aquisição em multipropriedade de um parcelamento temporal de um imóvel também em regime de condomínio no campo. Tá certo? Então essa é a ideia. A ideia é que você tenha o fomento da utilização do bem imóvel. Ok? Eu gostaria de fazer uma observação, apesar de ser a pergunta destinada ao conceito, mas uma observação que me parece interessante. Já que eu falei de condomínio urbano simples, vocês podem dizer, bom, mas qual a diferença de condomínio urbano simples, trazido na legislação específica, a gente falou, né, na 13465 de 2017, e da multipropriedade, toda ela desenhada pela 13777 de 2018. A questão é a seguinte, na multipropriedade a gente tem um parcelamento temporal do imóvel em regime de condomínio. O que significa? Significa que eu tenho uma casa de praia, em multipropriedade. 52 pessoas são donas, proprietárias, por período certo daquela residência. Então, uma semana no ano para cada um dos proprietários. Esta é a situação. E eles podem utilizar de maneira plena naquele período destacado a eles. Perfeito. E o condomínio urbano simples? Nós temos a efetiva propriedade de áreas específicas, por exemplo, de cômodos dentro
de um mesmo imóvel. Então, imagine que eu tenho um grande imóvel, e lá eu tenho 10 suítes, e eu tenho pessoas específicas, donas de cada uma daquelas suítes. Ah, mas eu tenho área comum? Claro, eu tenho área de convivência comum, pode ser a sala, pode ser a cozinha, mas aquela suíte com matrícula própria é de pessoa destacada. Deu para entender a diferença? Eu tenho uma utilização plena temporal, e este é o efetivo direito real que me pertence, e no outro, o direito real que me pertence com matrícula própria é apenas daquele cômodo, daquela suíte, ainda que eu possa ter a utilização em condomínio de todo o restante. Tá certo? Então, essa é a primeira grande ideia que a gente precisa passar, que é o conceito da multipropriedade. E ao lado do conceito, a sua finalidade, que é potencializar o aproveitamento, a fruição dos benefícios do bem imóvel. Tá legal?